Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Convido vocês para oração, para nós iniciarmos esse nosso estudo, devocional. Hoje nós vamos falar sobre as lições espirituais da vida de Eva. O que a gente pode extrair de ensinamentos, que o nosso Senhor nos ensina através da vida de Eva. Então, nós convidamos o Senhor Jesus, Espírito Santo, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos para te honrar, te agradecer, te glorificar, Senhor. Gratidão, Senhor, por todos os dias das nossas vidas, por nós estarmos aqui, Pai, com energia, com saúde, podendo falar do teu amor, do teu cuidado, da tua palavra, Pai. Gratidão, Senhor. A ti damos graças, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e misericordioso. E o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia dura para sempre. Nos abençoe, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a sua vontade sobre a minha vida para passar essa mensagem e para tocar o coração e a alma das pessoas que estiverem aqui nesse momento, ao vivo, e também depois, Pai, aquelas que vierem ouvir essa mensagem, que elas possam ser tocadas de alguma forma pelo seu amor, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom, estamos aqui no devocional falando, sobre as passagens de Gênesis. Então, a gente vai estudar cada parte da Bíblia, iniciando por Gênesis, Nós já falamos das lições espirituais da vida do Adão, falamos de Abraão, e todos eles, nesse contexto, a gente percebe a importância de nós andarmos, e na presença de Deus, em obediência à palavra de Deus, em obediência a Deus, em atenção aos sinais, E hoje nós vamos falar um pouco da Eva, que é a nossa matriarca, Eva é a primeira mulher, a matriarca da humanidade. E observando o comportamento dela, e observando também Adão, o motivo pelo qual Adão precisou, pediu uma companheira a Deus, a gente aprende lições espirituais muito importantes, acerca da primeira mãe humana, que foi Eva. O nome Eva significa vida. Não sei se vocês sabiam, mas o significado de Eva é vida. Ela foi mãe de todos os viventes, Nós somos descendentes dela. Ela é a matriz de todas as mulheres. Quando nós observamos Eva, nessa passagem que ela se distrai e dá atenção para a serpente, a gente percebe que esse momento é o momento, se nós formos colocarmos no dia de hoje, vocês observem que o momento que a gente se afasta, nem que seja um pouquinho da presença de Deus, a gente tende a sofrer influências do inimigo das almas, a tentação, os desejos, Muitas vezes a gente acaba cedendo a pensamentos, a tentar, tomar atitudes levados muito mais pelos desejos da carne do que pelos desejos do espírito. Nós somos um ser espiritual que habita um corpo físico. É claro que a gente não pode ficar 100%, espírito. Nós somos uma carne. Mas Deus nos convida, observando a importância da presença dele na nossa vida, é que
o nosso espírito esteja muito mais atento e que o nosso espírito governe a nossa carne. E a única maneira do nosso espírito estar sempre governando a nossa carne é andando na presença e na obediência na presença e na obediência a Deus. Não existe outra forma. Tem uma passagem de Jesus também que ele também foi tentado no deserto, né? Eu vou falar inimigo das almas, para não ter que ficar falando o nome do Satanás. Jesus também foi tentado, mas Jesus não caiu na tentação porque ele usou uma das armas, né? Que está lá em Efésios, que é a palavra, e ele estava em jejum naquele deserto. Então, essa também é uma das formas de nós ficarmos mais no espírito do que na carne. Quando você entra em propósito, quando você entra em jejum, você tende a viver mais no espiritual do que na carne. Porque você está abrindo mão dos seus desejos, né? É um sacrifício em prol da sua maturidade espiritual. Nessa fase, como eles tinham a presença de Deus ali no jardim, né? Eles podiam ter essa honra de ter Deus conversando com eles, buscando a atenção deles. Adão, onde você está, né? Imagine a honra. Mas eles, por decisão, né, de desobedecer a Deus, acabaram cedendo, né, à soberba. Porque o desejo de Eva, naquela situação em que Satanás a engana e fala, olha, se você comer desse fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, você vai poder saber tudo que Deus sabe, né? Então ela preferiu esse momento de distração. Ela estava ali dando ouvidos a uma mentira que o inimigo criou na mente dela, o que a fez cair num pecado terrível, que foi o mesmo pecado que Satanás cometeu, né? Que é achar que pode se igualar a Deus, o pecado da soberba. Então, quando Eva foi criada, ela foi criada, né, para ser a companheira e auxiliadora de Adão, conforme está em Gênesis 2:18. Vamos lá ler o que está em Gênesis 2:18. 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Aqui Deus nos alerta a importância de andarmos em par, em comunidade, de termos, né, alguém para estar junto conosco. Por quê? No caso de Adão e Eva, o Adão ele tinha a função de protetor de Eva. Deus confiou a ele o cuidado com a vida da Eva. Nessa passagem, se você for observar, Adão também se distraiu, da mesma forma, porque ele não poderia ter se separado da Eva. Se nós pararmos para analisar, se Eva estivesse junto com Adão neste momento e que foi tentada, talvez Adão, sendo racional, mais racional e mais obediente, não tivesse caído nessa tentação. Então a gente tem que observar isso
nos relacionamentos com Deus hoje e nos nossos relacionamentos também com a nossa família, com os nossos filhos, até mesmo com a igreja, com os nossos irmãos que precisam de ajuda. Será que a gente está fazendo esse papel, né? No caso de Adão e Eva, Deus quis colocar a diferença, né, entre o homem e a mulher. E até hoje a ciência comprova, né, que o homem ele tende a ser racional e a mulher mais emocional, ou seja, as mulheres elas são muito mais guiadas pelo coração. Então tem muito mais facilidade de cair por causa do seu coração e da sua ingenuidade do que o homem. O homem ele tem uma versão mais racional, ele é mais prático, né? Ele age com aquela parte do cérebro que tem assim a clareza mais das coisas, a objetividade. A mulher, ela vai agir também, ela vai ter, mas ela tem o coração, então ela é muito mais fácil de se distrair e ser enganada do que o homem. Quando Deus vê a importância do homem andar junto com a mulher, é que ele precisa fazer o seu papel de protetor, de provedor. O homem tem a função de dar a segurança à mulher, à família, enquanto a mulher, em seu papel de mulher virtuosa, vai ser sua companheira e dar todo esse suporte emocional, todo esse suporte estrutural que ele precisa dentro do lar, né? A mulher, ela veio com uma função de dar mais suporte afetivo. E hoje em dia a gente vê os relacionamentos se perdendo nessa função, né, principal. Porque as mulheres conquistaram um espaço maravilhoso, né, com a sua liberdade e tudo, mas isso não deve tirar esse lado feminino, o papel feminino da mulher, que é de ser a pessoa, né, que dá o suporte emocional, afetivo, estrutural, para que o homem possa exercer o seu papel masculino, que é de dar segurança, a proteção, prover, por mais assim, condições que a mulher tenha, colocando aqui a nível, né, financeiro, de trabalho, a gente não pode perder essa função, né, do homem e da mulher, né? Os dois podem somar em termos de família, mas o homem ele tem que ter essa função de proteger, de prover, né, de dar a segurança para o lar. Esse é o papel do homem. E o da mulher é de manter toda a estrutura afetiva do lar, a harmonia da casa, o cuidado da casa, o zelo, para que o homem possa chegar e encontrar tudo, né, em perfeita harmonia. Bom, a Eva foi criada da costela do homem, né? Conforme está em Gênesis 21, 23. Para que o homem compreendesse que a mulher é parte dele. E é por isso que a mulher, ela precisa ser amada e valorizada. Tá aí outro problema hoje, né? Que a gente vê nos relacionamentos, nos casamentos.
Antes mesmo de se começar um relacionamento, é preciso a gente analisar tudo isso. O perfil dessa pessoa e, principalmente, pedir a opinião de Deus sobre essa pessoa. Lembra lá da promessa de Adão, da promessa de Abraão com relação ao filho da promessa? Então, nos relacionamentos ocorre a mesma coisa. Esse é o erro da maioria das pessoas ao se casar, né? Eu tenho uma pessoa que fala que se você erra na escolha, você tem que gastar mais energia no treinamento, né? Então é basicamente isso. Por quê? Porque nós erramos no momento de fazer as escolhas, muitas vezes, é porque a gente não pede a opinião para Deus. A gente pede opinião para todas as pessoas. Para o pai, para a mãe, para o irmão, para o primo, para o amigo, né? A gente tende a falar, olha, o que você acha daquela pessoa? E aí, acha que tem tudo a ver comigo? Mas você pediu opinião para Deus? Aí que tá. Eu falhei nessa parte. Eu falhei. Porque é isso que a gente tem que aprender. A pedir sempre a opinião de Deus. Para não sermos guiados pelo nosso coração, para que não sejamos afetados, né? Sejamos prejudicados no nosso coração. Porque é tempo, energia que a gente dispõe num relacionamento. E os dois precisam estar nesse equilíbrio, né? Cada um fazendo o seu papel. Então Deus disse que a mulher deve ser amada e valorizada. É por isso que a gente tem que entender que cada um precisa exercer o seu papel, independente da condição financeira. Se a mulher tem mais que o homem, se o homem tem mais que a mulher, o homem não pode ficar humilhando, não pode ficar colocando a mulher para baixo. Da mesma forma, a mulher também não pode ficar cobrando o homem das suas obrigações também, né? Não só obrigações do lar, como obrigações conjugais, como as obrigações paternais. Então, o maior desgaste nos relacionamentos de hoje é porque um fica cobrando do outro o papel que é ele que tem que exercer, ou o papel que é ela que tem que exercer também, né? Porque é preciso ter o equilíbrio e é preciso saber que cada um tem a sua essência e o homem e a mulher já são diferentes em essência. E cada um precisa entender qual é o seu papel aqui na Terra, na construção de uma família. Primeiro, ser exemplo, né? Dentro da própria família. Exercer seu ministério dentro da família. Sabendo administrar muito bem o seu lar, muito bem suas finanças, muito bem a educação dos seus filhos, né? Implantando nas atitudes aquilo que está aqui na palavra de Deus. Porque se você não colocar isso na sua casa como exemplo, como você quer que as futuras gerações deem continuidade? Deus quer isso, que os seus filhos sejam ensinados desde pequenininhos. Então é preciso dedicar tempo de qualidade com a família. Tempo de qualidade para sua esposa, tempo de qualidade para os seus filhos. É algo que as pessoas estão perdendo hoje, visando somente o material, trabalhar excessivamente para, mas eu quero dar o melhor para os meus filhos. Entenda que o melhor para o seu filho é o seu tempo de qualidade, é a sua atenção, é o seu amor. Os problemas emocionais que os seres humanos têm hoje é por basicamente 2 motivos. Necessidade de ser aceito
e necessidade de ser amado. A maioria que precisa disso foi porque não teve atenção dos pais e nem tempo de qualidade na infância. E Deus diz: coloque seus filhos no caminho, né? Ensine os seus filhos o caminho que eles não se desviarão. Se você vê, toda a Bíblia é muito coerente em todas as situações, né? Então, o homem, ele precisa entender qual é o seu papel dentro da família, que é de provedor, de proteção, né? Provedor, protetor. E a mulher de ser a sua companheira e auxiliadora em tudo no que ele precisa. E dar toda a estrutura afetiva e emocional do lar, né? Bom, ela foi criada para ter intimidade com Adão e se completarem afetivamente um ao outro. Aqui, Deus coloca como o amor é importante, a intimidade é importante. Da mesma forma, a intimidade que a gente tem que ter com Deus. Relacionamento pleno, a gente só cria com intimidade. Então, a gente precisa estar todos os dias conversando com Deus, pedindo a opinião de Deus. E isso também se aplica nos relacionamentos. Casais que não conversam sobre as questões que estão ali afetando, né? Um sendo diferente do outro, um tá magoando o outro e não chegam no entendimento porque não conversam mais. E também não tem o desejo, né, de mudar aquilo ou de melhorar aquilo que está atrapalhando o relacionamento. Nem que seja em doses homeopáticas. Eva errou ao se distrair dando ouvidos à serpente. Isso está em Gênesis 3, 1, 5. A mulher e o homem não devem se distrair com coisas que os induzem a erro. Aqui está a principal lição da vida, de Eva. A distração com coisas duvidosas que nos induzem a erro. Observando essa passagem, a gente percebe que foi no momento que Adão se afastou e que saiu da presença de Deus. A distração veio. Coisas duvidosas, distração, coisas duvidosas que te induzem a erro. Ela já tinha um mandamento de Deus: não coma daquele fruto. Você pode desfrutar de tudo. Eu estou proporcionando tudo para vocês, um jardim belíssimo, maravilhoso, onde vocês só precisam obedecer e desfrutar. Que tudo virá até vocês. 2 pecados foram cometidos. O pecado do não desfrute, porque foi um mandamento de Deus. Ou seja, o não desfrute significa o quê? Dependente da vida que você tem. Você precisa desfrutar dessa vida. Você precisa ter tempo de qualidade com a sua família. Precisa colocar alegria dentro do seu lar todos os dias. Deus deseja isso na nossa vida. Porque isso equilibra a relação. Com todos, com a sua esposa, com seus filhos. É isso que cura a carência no lar. O desfrute. Seja criativo, crie possibilidades de desfrute todos os dias na sua vida. Por mais que você esteja passando por uma situação difícil, se você
souber desfrutar na sua vida, começar a ter alegria, que seja na apreciação da natureza, de você estar num lugar e começar a observar, ter atenção plena naquela situação, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos. Pode ter certeza que Deus vai baixar ali alguns downloads na sua cabeça, que é um momento que a gente para, desfruta. É quando vem a solução. O Espírito Santo nos guia para a solução dos problemas da nossa vida. É no momento de paz e de desfrute que isso acontece. E quando você não tem problema, é nessa mesma situação que Deus também baixa downloads para que você possa criar, para que você possa expandir a sua mente, para que você possa se elevar para um próximo nível, para um nível de transbordo, aonde você possa estar ajudando outras pessoas, criando novas situações. Então, nesse momento que Eva se afastou da presença de Deus e de Adão também, porque Adão tinha a função de proteção, Deus confiou a ele a proteção da mulher. Não era para ele se afastar da Eva. Se a Eva não estivesse afastada, talvez ela não tivesse pecado. Se eles não tivessem cada um de um lado, talvez não tivesse se distraído e dado ouvidos a coisas duvidosas. Então a gente tem que levar essa maior lição para a nossa vida. Não se afastar da presença de Deus, porque isso pode nos gerar dúvidas que nos conduzem à prática de erro, à prática de pecado. A Eva, ela foi dominada nesse momento pelos desejos da carne. Então, nesse ponto, a gente também percebe que quando a gente se afasta da presença de Deus, a gente não está mais com a visão espiritual tão aflorada quanto nós estamos quando estamos na presença de Deus. Então, ao se distrair, ao sair da presença, ao deixar de orar, ao deixar de jejuar, você está deixando que os desejos da carne se sobressaem ao seu espírito. Ela foi dominada quando viu que a árvore era agradável aos olhos. Gênesis 3:6. Vamos lá. Em Gênesis 3:6, vamos. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ai, meu Deus! Duas lições aqui. Você precisa ficar muito atento. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele sempre vai vir com algo muito maravilhoso para a sua vida. Ele vem com um prato cheio, maravilhoso, para te entregar aquilo que você quer. Perceba que, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela.
Aqui tem duas chaves que você precisa ficar muito atento com as coisas da vida. Nós estamos falando das lições espirituais na vida de Eva, né? Que foi a matriarca, nossa matriarca. Então, o que acontece? Tudo que vem das trevas não vem com cara de monstrinho, de cara horrível, nada disso. Vem de forma a agradar os nossos olhos. Vem de uma bandeja pronta, perfeita, maravilhosa. E como que você faz para discernir se isso é das trevas ou se isso é de Deus? Estando na presença de Deus. Porque quando você está na presença de Deus, os seus olhos espirituais estão abertos. Você está andando muito mais pelo Espírito do que pela carne. O erro está na pessoa se afastar da presença de Deus, porque quando ela se afasta, entra essa situação, como aconteceu com a Eva. Ela se afastou da presença de Deus, ela se afastou de Adão. Adão já descumpriu, porque a função principal dele era proteger a Eva. Então, ele se afastou, ela se afastou da presença de Deus. E aí, o que aconteceu? Ambos se distraíram e pecaram. Viram que aquela árvore também era boa. Então, muitas coisas da nossa vida, a gente olha, propostas que vêm na nossa vida, de situações, até mesmo de relacionamentos, para quem ainda não é casado, né? Vem pessoas, né, que tem tudo a ver com o seu jeito, fala, nossa, isso é um príncipe encantado, ou então essa é uma mulher maravilhosa, né? Mas você pediu a opinião de Deus? Você está na presença de Deus? Para Deus te mostrar se essa é, ou se ele ou ela são o homem ou a mulher que Deus preparou para a sua vida? Esse entendimento que você tem que ter, de andar na presença de Deus e em obediência a Deus, pedir a opinião dele em primeiro lugar, depois das pessoas. Era agradável, a árvore era linda, agradável aos olhos, mostrava o conhecimento do bem e do mal. Porém, ela se distraiu e esqueceu que Deus havia pedido para não comer. Muitas vezes a gente recebe sinais de Deus. Olha, não faça isso. Olha, não faça aquilo. Se você não está lendo a palavra, você também não vai ter o discernimento de saber o que é bom e o que não é para a sua vida. Porque quando a gente tem o hábito de ler a palavra e esse hábito é construído, ele te ajuda a ganhar intimidade também com Deus, relacionamento com Deus. Quando você está lendo a palavra, pode ter certeza que em alguma situação da sua vida que se assemelha a essa situação de Eva, o Espírito Santo vai tocar em você. Lembra daquela passagem? E isso vai entrar no seu coração. Deus, ele não nos leva a nenhum erro. Ele é perfeito. Tudo que ele deseja para a nossa vida é que a nossa vida seja plena e perfeita e reta aos olhos dele. Então a gente precisa agradar a ele e colocar na nossa mente o principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, dessa parte que Eva se distraiu, ela quis ter o conhecimento de Deus.
Ela acreditou na mentira de Satanás, ao pensar que poderia ser como Deus, a mesma soberba demonstrada por Lúcifer. Isaías 14:11. Isaías 14, versículos 11 e 15. Eva foi dominada pela soberba da vida. Meu Deus, ela já tinha tudo. Ela tinha tudo. Um jardim lindo, perfeito. Era só desfrutar. Era só desfrutar. E Deus só falou: não coma daquele fruto. Mas ela acabou sendo seduzida pela carne, pelos desejos da carne. A importância de andar na presença de Deus. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Eva passou a sofrer as duras consequências do pecado. Gênesis 3,16. Sofrimento na gravidez, seu desejo seria submisso ao do marido e o homem exerceria o seu governo sobre a mulher. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. Naquela época, quem dava o nome à pessoa passava a exercer o domínio sobre ela, né? Por isso que é muito distorcida essa questão do homem ter o domínio, a mulher ter que ser submissa ao homem, né? A submissão vem na questão do respeito, né? E de cumprir os mandamentos, né, que Deus nos dá com relação a casamento. Mas aqui, depois de Eva, Deus ele nos criou para sermos livres, né, e desfrutar de uma vida com liberdade. Ninguém deve ser oprimida. No momento, o termômetro de um relacionamento é a paz, né? Nenhuma mulher deve sofrer nenhum tipo de opressão no seu lar. Se isso está acontecendo, então o homem também está descumprindo o papel dele, porque ele jamais deve oprimir. O papel do homem é de proteção, de segurança, de provedor e não de opressor, né? Esse papel, quando o homem deu o nome a Eva, naquela época, como eu disse, quem dava o nome à pessoa exercia o domínio sobre ela, né? Então Eva passou a ser lembrada para o resto da vida pelo seu pecado. E Adão foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui tem outra chave maravilhosa que eu vou falar agora para vocês. Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Deus disse à mulher, né, a Eva: com dor terás filho e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Eu quero falar também por Gênesis 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Nossa! Aqui Deus mostra o surgimento do medo e da vergonha, que são as principais frequências de baixa vibração que existe no ser humano. Isso pode ser medido. Nós somos um espírito e somos uma frequência eletromagnética, né? Que vibra numa frequência eletromagnética. Quando a gente faz essa medição para analisar o estado emocional e energético de uma pessoa, lá demonstra, né? Foi um médico, Dr. Hawkins, que fez esse estudo, e lá demonstra a energia da pessoa, a vergonha, a culpa, o medo, são vibrações que estão na mais baixa negatividade que existe. Então você vê que Satanás aqui, ele deu o início a todas as baixas vibrações que existem hoje na Terra. O medo, a vergonha, a culpa e o julgamento, né? Apontar o erro dos outros. Por quê? Aqui a gente também percebe nessa passagem a questão da autorresponsabilidade, da vitimização, que se iniciou lá atrás. Que Adão disse em Gênesis 12. Aqui começa a vitimização. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. A principal problema hoje das pessoas é a vitimização. É apontar o erro para os outros. Não fui eu, foi o outro. Foi por causa dele que eu tô assim. Foi por causa de fulano que eu cheguei a essa situação. Lembra que nós conversamos anteriormente? Quando a gente sai da presença, o Adão, ele tinha por função principal, Deus confiou a ele a proteção da mulher. Ele pediu a mulher e Deus fez da costela de Adão a mulher para que fosse sua companheira. Confiou a ele a função de proteção e ele falhou nisso também. E Eva, ambos, né, Adão e Eva, saíram da presença, deram ouvidos à serpente. Nessa parte aqui, a serpente me enganou e eu comi. Adão, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Culpando Eva. Adão culpava Eva. Eva culpava a serpente. A origem da culpa. Ou coisinha, né, do inimigo das almas. Você sempre arrumar uma justificativa para culpar outra pessoa das suas próprias escolhas. Tudo que acontece na nossa vida acontece pelas nossas escolhas. Somos nós que escolhemos desobedecer. Fomos nós que escolhemos sair da presença. Fomos nós que escolhemos aquela pessoa para ser o nosso marido e hoje está passando por uma opressão, qualquer coisa. Nós escolhemos por quê? Porque esqueceu de pedir a opinião de Deus antes de fazer a escolha certa. Voltar lá da promessa lá de Abraão, né, sobre o filho, a gente vamos colocar esse mesmo entendimento da promessa para relacionamentos. Você pediu a opinião de Deus? Você pediu para Deus te dar a confirmação de se essa é a mulher ou se esse é o homem, que é o homem da promessa da sua vida? É o homem enviado por Deus, é a mulher enviada por Deus, para que vocês possam construir uma família plena e feliz? Eu errei feio nessa parte, confesso a vocês.
Eu esqueci de pedir a opinião de Deus. E depois ele me falou. Ele me mostrou onde estava meu erro. A partir dali, eu falei, Senhor, então eu não culpo ninguém. Não vou culpar ninguém. Por mais que eu tenha passado por situações terríveis, eu não vou culpar. Sabe por quê? Porque eu escolhi, sem pedir a opinião de Deus, e Deus aceitou a minha vontade. Da mesma forma que a gente faz escolhas nas nossas vidas, Deus ele vai permitir que você faça a sua vontade. Ele te dá todos os sinais, ele tem todo o cuidado, o amor com você para que você não faça aquilo. Mas aí você escolhe desobedecer e você escolhe sair da presença de Deus. Então ele fala, tudo bem, meu filho, faça a sua maneira. Uma hora você vai colher as consequências das suas escolhas, da sua escolha, sem pedir a minha opinião, né? E aí você vai ver o quanto eu tentei te livrar dessa situação. Que aí a gente caia naquela frase, né? Ou você vem por amor, ou você vem pela dor. Deus, ele está o tempo todo nos mostrando as coisas por amor. Ele mostra tudo. A gente só cai se nós quisermos andar na dor. Então, a gente só cai quando a gente se distrai, quando a gente sai da presença de Deus, da mesma forma que aconteceu com a Eva. A Eva estava sozinha quando a serpente a seduziu. Além de ela ter saído da presença de Deus, da desobediência, no caso lá, né? Desobedeceu a Deus, saiu da presença de Deus. E o Adão também estava afastado. Ou seja, os dois descumpriram de forma muito sutil, muito clara, a desobediência. Se eles estivessem juntos, se eles estivessem andando realmente em paridade, que é o que Deus pede, vamos andar em par. Tenha sempre um companheiro, o homem precisa de uma mulher, a mulher precisa de um homem, ou então andarmos em paz, porque quando um se está prestes a cair, o outro vai lá, opa, se o outro está na presença, opa, não faça isso. Já levanta, já te traz de volta para a presença. Porque quando você está sozinho e sai da presença de Deus, a chance de pecar é muito grande. Porque o inimigo, ele não vem com coisas terríveis para você. Ele vem com coisas maravilhosas, com propostas maravilhosas, com bandejas suntuosas. Você lembra que Jesus, quando ele estava no deserto, Satanás tentando ele, falou: olha tudo isso, eu te dou todos os reinos, eu te dou tudo, se você se prostrar. Então ele sempre vai trazer coisas agradáveis aos seus olhos. Coisas que você sonha, que você quer, que você deseja. E se você pronunciou isso com palavras, ele escutou. Por isso que os seus sonhos você não deve falar para ninguém. A exemplo lá de José, não devemos falar para ninguém dos nossos sonhos, somente para Deus. A gente só fala do sonho quando a gente realiza. As pessoas veem nós concretizando, os nossos sonhos. Então, quando os olhos foram abertos, eles começaram a passar a ter o quê? Medo, vergonha. Deus já sabia disso. Eles não precisavam falar que estavam com vergonha, porque eles nem sabiam que estavam nus. Então, Deus tinha dado tudo do bom e do melhor. A prosperidade fazia parte da vida deles, a prosperidade e a abundância. Tudo do bom e do melhor eles tinham. Foi sair da presença de Deus e desobedecer. Eles perderam tudo, as dores vieram.
e que a gente traga essa lição para a nossa vida também. Nós só vamos desfrutar da prosperidade, da alegria, da paz, da abundância, não só na vida, como na abundância financeira, né? Para poder abençoar outras pessoas, abençoar o reino de Deus, se nós andarmos na presença de Deus e em obediência a Deus. A gente tira as lições espirituais da vida da Eva nesse sentido de que na hora que sai da presença e na hora que desobedece, as dores vêm. Da mesma forma acontece conosco na nossa vida se a gente comete esses dois erros: sair da presença de Deus e viver uma vida de desobediência à palavra de Deus. Aí não tem como as coisas darem certo, porque Deus não gosta de coisa errada. Deus é reto, Deus é correto. Desde a criação Ele é correto. Ele alerta, Ele tem amor, Ele tem misericórdia, Ele nos enche da tua graça, do favor imerecido. Mas você quer desfrutar daquele jardim próspero, abundante? Não vai ser pecando e não vai ser em desobediência que você vai desfrutar. Você pode ter essa promessa na sua vida, como eu acredito que todas as pessoas e seres humanos têm, porque Ele nos fez imagem e semelhança deles, mas por causa das nossas escolhas, por causa da nossa soberba, de achar que a nossa vontade está acima da vontade de Deus, a gente cai, assim como Adão e Eva caíram. Adão porque falhou no dever de proteção e zelo de Eva, porque era para ele estar cuidando da Eva, não era para deixar a Eva sozinha. E isso eu coloco como um bom exemplo nos relacionamentos. O papel do homem no relacionamento é o quê? Provedor, protetor e de dar segurança para a mulher e para os filhos. Da mesma forma, a Eva também, se afastando do Adão, ficou distraída, né? Deu ouvidos às tentações, deu ouvido a pecado, deu ouvido à serpente. E nós colocamos isso como um exemplo do quê? De quando a mulher também dá ouvidos a outras pessoas e ao invés de estar lá no joelho, na oração, e pedir a opinião de Deus e não das pessoas, né? A gente não pode dar ouvidos para quem está de fora, para que as pessoas estraguem o nosso relacionamento, né? O papel da mulher dentro do lar é ser uma mulher virtuosa, é dar toda a estrutura, né, de amor, de afetividade, para o homem conseguir se desenvolver no que ele precisa se desenvolver, e a mulher é a base, a estrutura, o alicerce, a sabedoria dentro do lar, é a administradora de tudo, né? Então, quando desequilibra esse papel do homem e da mulher nos relacionamentos, o homem não faz o seu papel de homem, provedor, protetor, de dar segurança, de ser o homem da casa, né? Da mulher se sentir amada, de se sentir segura, de se sentir, sabe, poxa, eu tenho um homem de verdade, que ele é um homem que honra a nossa família. Da mesma forma, a mulher ali também, né? Fazendo com zelo, com amor, tudo que precisa ser feito para o lar, para que tenha harmonia, para que tenha, né, alegria, para que possa desfrutar de momentos felizes, terem tempo de qualidade, né? Então, essa é a principal lição que eu queria trazer do meu, né, entendimento que o Espírito Santo colocou dentro de mim da vida de Eva, né? E para que a gente nunca saia da presença de Deus, porque isso nos traz a distração, nos coloca vulnerável à indução dos erros da vida e ao pecado, né?
E a questão também da autorresponsabilidade, de a gente parar de culpar os outros pelas escolhas que nós fizemos nas nossas vidas, sem pedir a opinião de Deus. Então a gente devia ser treinado desde a infância para aprender a falar primeiro com Deus, depois com os outros, até mesmo primeiro com Deus, depois com a mãe, depois com o pai. Deus vem em primeiro lugar. Bom, depois do pecado, a Eva passou a sofrer duras consequências do seu pecado, né? Aí que veio todas as dores e todos os sofrimentos, né? Ela passou a ser lembrada para o resto da vida pelo pecado. Deus, por sua misericórdia, não desistiu de Eva. Da mesma forma, Deus, pela sua misericórdia, Ele não desiste da gente, mas Ele também respeita as nossas vontades, as nossas escolhas. Então, Ele vai estar ali com a gente, mas se a gente fez a escolha errada, sem pedir a opinião dEle, a gente vai sofrer as consequências dos nossos erros. Não tem outra saída, né? Ou você escolhe por amor, e eu enxergo da seguinte forma: para escolher por amor, eu vou pedir a opinião de Deus, eu vou estar na presença de Deus, eu vou estar muito mais no espiritual do que na carne, né? Quando a gente sai da presença de Deus, a gente tende a tomar decisões pela carne, não pelo espírito. E o que é melhor para nós é aquilo que está na nossa alma, o que vai condizer com os desejos da nossa alma, que são os desejos de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Então Deus, por sua misericórdia, não desistiu de Eva e prometeu-lhe a redenção. E a redenção de todos nós, ao determinar que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é esse? Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela. Maldita por quê? Aí começa, né, maldição hereditária, todos esses problemas. Por quê? No momento que ele deu, nossa, isso é muito importante falar, o problema das maldições hereditárias, maldições de palavras que pai e mãe colocam nos filhos. Você vai ser um fracassado, uma palavra de maldição. Palavras têm poder, palavras são decretos espirituais. Nós temos que policiar as nossas palavras. Então, no momento que Eva deu ouvidos à serpente, comeu do fruto da desobediência, ela fez o quê? Abriu a brecha, abriu a porta para as dores, para o pecado, para a vergonha, para as maldições. Como Deus é um Deus de justiça, Ele é justo e Ele respeita as leis e hierarquias que existem no céu. No céu também existe hierarquia, no inferno também existe. Então, Deus é reto. Não tinha como não dar o castigo, mas como Ele é o Criador de todas as coisas, Ele teve misericórdia e teve que criar uma solução pelo amor incondicional que Ele tem pelas nossas vidas, para poder tirar a brecha do Satanás,
durante toda a terra. Que foi o quê? A promessa, né, da redenção, a misericórdia que ele teve. E ele cumpriu essa promessa por meio de Cristo. Jesus Cristo foi a promessa da redenção pelo pecado que Adão e Eva cometeu aqui na terra. Que coisa linda, né? Deus é muito lindo mesmo. Próprio Filho para nos salvar. É muito lindo, né? As lições espirituais dos personagens bíblicos nos alertam, consolam e dão a esperança de redenção. Mesmo quando fracassamos, Deus tem misericórdia de nós. Ele tem a redenção, Ele nos dá a chance da redenção. Deus não nos programou para errarmos, mas espera que não continuemos no erro. Não tem problema em errar. Todo mundo erra. Todo mundo já errou um dia. Mas o problema é você permanecer no erro. Porque aí você está cometendo um pecado consciente, né? O problema da apostasia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Isso está em 1 Coríntios 10, 13. Percebam que toda solução ele dá na Bíblia, em todas as passagens. Olha que coisa maravilhosa. Não tem problema você errar, mas não persista no erro. Antes de você errar, antes da tentação vir sobre a sua vida, Ele também dará o escape para que você possa suportar. Lembra dessa passagem de Jesus lá no deserto, quando Satanás veio tentar também. Satanás conhece a Bíblia. Só que Jesus é o Filho de Deus, né? Jesus sabe discernir o espiritual, a Bíblia. Por isso da importância de você meditar diariamente, dia e noite na palavra de Deus, orar sem cessar. Porque não basta só você conhecer passagens da Bíblia. Não basta você só ouvir as pregações. Você tem que conhecer a palavra, porque ela é uma espada. Então, como você vai conseguir suportar? Como que você vai conseguir vencer a tentação? Na presença de Deus, na obediência a Deus e no conhecimento e na meditação da palavra. Não vamos cometer os mesmos erros de Eva e nem de Adão, né? De sair da presença de Deus e dar ouvidos às serpentes. A principal chave de lição da vida de Eva é: nunca saia da presença de Deus. Nunca. Porque Ele vai te alertar. Gratidão pela sua atenção. Foi muito bom estar aqui com vocês. Está sendo maravilhoso, né? Esse devocional todos os dias. Eu também aprendo muito com isso. E sou muito grata a Deus por esse momento, por essa oportunidade, por essa honra de estar aqui meditando na palavra, né?
com vocês, tá bom? Senhor, nós agradecemos. Pai, gratidão, Pai, por todo o entendimento, sabedoria que o Senhor trouxe nesse estudo de hoje, Pai, sobre as lições espirituais da vida de Eva. Pai, cada dia que passa fica mais claro na nossa mente, no nosso espírito, que nós precisamos estar, Pai, 24 horas na sua presença, Senhor, para poder discernir as coisas boas e ruins desse mundo. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor dê esse entendimento, que o Senhor implante isso na mente de todas essas pessoas, de todos os irmãos que estiverem aqui ouvindo, Pai. Da mesma forma que o Senhor implantou em mim, Pai, após a conversão. Antes da conversão eu li a Bíblia e eu não entendia. Depois da conversão, esse foi o primeiro entendimento que o Espírito Santo me deu, Pai. Isso foi fixado na minha mente de uma maneira tão preciosa e extraordinária que eu cumpro isso todos os dias, Pai. O Senhor sabe disso, Senhor. Então eu peço ao Senhor, Pai, que da mesma forma que isso foi implantado no meu coração, através do Espírito Santo, que todos os irmãos que estiverem aqui ouvindo, sejam eles cristãos ou não, Pai, que o Senhor possa dar esse entendimento para eles. Que é somente na sua presença que a gente consegue discernir, Pai, tudo que é bom e tudo que é ruim nessa vida. E que o Senhor, Pai, sempre nos mantenha na sua presença, Senhor. Sempre nos mantenha na sua presença, Pai. Nos dê livramento, proteção, Senhor. Nos faça sempre, nos deixe sempre nessa condição de humildade, de saber que o Senhor está acima de todas as coisas e o que o Senhor tem para a nossa vida é o melhor para a nossa vida. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gratidão, fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de vocês. Tchau, tchau.